Olá, pessoal, tudo bem? Professor Anderson Fumax na área, voltando com nossos blocos de contabilidade pública. O nosso papo agora é sobre balanço patrimonial. Nós vamos dividir este assunto em três partes. Assunto muito importante, que a gente precisa de detalhes, né? Então a gente não vai correr com esse assunto. Vamos dividir em três momentos aqui o balanço patrimonial, né? A gente vai falar agora sobre os ativos, né? A parte que cabe, né, somente aos ativos. Depois vamos falar de passivos e patrimônio líquido. E vamos falar da estrutura completa do balanço patrimonial, incluindo, né, o viés financeiro, né, de acordo com a Lei 4.320. Tá? O foco agora vai ser o balanço, né, na sua apresentação para atender a NBC, né, a NBC TSP 11, né, que trata de normas brasileiras de contabilidade, aplicar ao setor público, né, e a norma número 11, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Legal? Então vem comigo na tela. Bom, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, tanto de forma qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Ou seja, o balanço, né, ele evidencia de forma qualitativa, ou seja, a composição do patrimônio, e de forma quantitativa, né, os valores monetários, né, a que compõem aquele patrimônio. Tá? Mas também o balanço patrimonial pode vir a evidenciar, né, de forma destacada, né, atos potenciais que são registrados em contas de compensação, que só tem natureza de controle. Então, ou seja, atos potenciais podem vir conjuntamente com o balanço, mas não necessariamente no balanço, mas podem vir juntamente com as demonstrações contábeis, justamente quando forem evidenciados atos administrativos que possam vir a futuramente a provocar alterações no patrimônio. Mas esses atos potenciais só têm natureza de controle. Tá? Então, a NBC-TSP, né, 11, né, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, né, prevê a adoção, né, do balanço patrimonial, segregando, né, o balanço patrimonial em ativo, passivo, ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, bem como o próprio patrimônio líquido, né, que também vai fazer parte do balanço patrimonial. Se eu for olhar, né, sobre a égide da Lei 4.320, né, a Lei 4.320 confere um viés orçamentário ao balanço patrimonial, né, separando o ativo e passivo em dois grupos: ativo financeiro, passivo financeiro, ativo permanente e passivo permanente. Né? E essa classificação ela se dá em função da dependência ou não, né, da autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que compõem. Então, reparem o seguinte: eu tenho uma apresentação de balanço de acordo com a NBCT-SP e uma apresentação de balanço de acordo com a Lei 4.320. Então, a gente vai mostrar, né, dessas duas maneiras, e que, inclusive, as entidades públicas são obrigadas a evidenciar desta maneira. Mas nessa aula específica, o nosso foco vai ser para atender a NBCT SP11. Legal? Beleza? Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai apresentar os elementos que compõem o ativo da entidade, setor público, com base na NBCT SP11. Então, analisando ativos, né? Ativos nós sabemos que são recursos, né, econômicos, né, ou potenciais de gerador de serviços que a entidade tem, né? E eu classifico o ativo como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios. Então, ou seja, para ele ser considerado um ativo circulante, eu posso, né, atender a qualquer um dos critérios que eu vou comentar com vocês. Não necessariamente precisa atender a todos, mas a qualquer um. Ou seja, para ele ser circulante, eu espero que o ativo possa ser realizado ou existe a pretensão que ele seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. Então, se eu tiver um ativo que seja realizado, né, ou for vendido, consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, esse cara é ativo circulante. E o ciclo operacional nada mais é do que o tempo descorrido, né, o tempo decorrido entre o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento da minha venda. Então, quanto tempo a entidade, de fato, né, demora para ver a cor do dinheiro ou demora para a realização
né, daquele ativo. Tá? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é que o ativo seja essencialmente mantido para ser negociado. Então, se eu tenho lá estoques para revenda, então esse cara é ativo circulante. Tá? Outra possibilidade é que esse ativo seja realizado em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Então, eu não estou olhando nem o ciclo operacional. Estou falando o seguinte, ó, se ele for realizado até 12 meses da data do fechamento, né, das demonstrações contábeis, esse cara é ativo circulante. Tá? Ou que esse ativo seja caixa ou equivalente de caixa. Então, existe uma NBCT específica que trata de demonstração dos fluxos de caixa, que acaba definindo, né, o que são caixa, equivalente de caixa ou disponibilidade. Beleza? Então, se um ativo não tiver nenhuma dessas 4 características, né, eles são considerados como não circulantes. Beleza? Show de bola? Beleza. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no balanço, ó. Ativo circulante, não circulante, o não circulante como realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, ou seja, além do ativo circulante, que a gente vai dar aqui as características, né, os tipos de contas que compõem o ativo circulante, eu tenho os tipos de contas que estão dentro do ativo não circulante, dividindo aí em 4 grandes subgrupos: realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Lá do lado passivo, tem o passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Legal? Beleza? Bom, então fazem parte do ativo circulante caixa equivalente de caixa, créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias de curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente. Ué, Anderson, mas por que as variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente estão no ativo circulante? Porque, na verdade, é como se fosse uma despesa que ainda não foi reconhecida e eu paguei antecipadamente por ela. Logo, eu tenho um direito de utilizar ou consumir tal recurso, beleza? Então, ou seja, se ela for variação patrimonial diminutiva, né, ou equiparada a uma despesa, ela não vai fazer parte do balanço patrimonial. É porque, na verdade, eu estou pagando antecipadamente por uma variação patrimonial diminutiva. Legal? Beleza? Então, caixa equivalente de caixa, obviamente, corresponde ao somatório de valores em caixa e bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação. Né? Ou seja, a entidade pública tem disponibilidade ali de utilizar aquele recurso para qualquer finalidade, ou seja, não pode ter restrição, né, para uso imediato. Crédito de curto prazo, né, normalmente compreende valores a receber, né, seja por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis até 12 meses da data Olá, das meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.